pessoal, tudo bem com vocês? Estamos mais um podcast, Inclusão da Questão. Eu sou Fernanda, muito obrigado pela tua audiência. Já aproveita e dá um like no canal para a gente poder levar mais inclusão para as pessoas. E hoje fica aí que nós guarde essa data de hoje, que vai hoje no domingo, porque nós vamos tratar de um assunto polêmico e ao mesmo tempo importante. Então fica aí que você vai adorar esse assunto que a gente vai conversar. E eu tenho uma pessoa maravilhosa que é um grande amigo meu, que graças a Deus ele conseguiu um espacinho na agenda dele. E esse ano de 2024 ele está comigo. Mas desde o ano passado eu tô tentando, e hoje deu certo, graças a Deus. Fica aí que a gente vai conversar com o Glaucio e um assunto muito importante que a gente vai conversar. E vamos lá que vai ser um assunto assim, pioneiro. Como sempre eu tento trazer coisas boas para vocês e antecipar algumas coisas boas que futuramente vai dar muito o que falar. Tá? Então vamos lá. Mas antes disso, eu não poderia estar aqui sem os nossos patrocinadores. Hagadalf, obrigado, querido. Cocan, obrigado, Cocan. Supermercado Trídico, pessoal, tá há 50 anos no mercado aqui de Rio Preto, com 2 lojas aqui, uma em Bagi, para atender melhor os seus clientes e amigos. Estive lá, gosto muito de lá. Obrigado, pessoal do Trídico, que faz questão de apoiar a inclusão, porque a inclusão é para todos. Doutor Prachá, obrigado, Gu, tamo junto. Obrigado, lubrificante grosso, valeu, Cracha. Você que quer trocar pneu, fazer as coisas, vai lá no lubrificante grosso. Fala com a Caixa, porque a Caixa te dá um desconto lá. Ruel Informática, obrigado, Júnior, valeu por tudo, querido. Clínicas Interviva, eu tô com muita saudade de lá, vou dar um pulinho lá. Obrigado, Má, saudade. Igor, obrigado por estar sempre comigo, segurando minha mão, irmão. Tamo junto. Sorveteria Elite, a gente tem que combinar um jeito uma cerveja. Nossa, vamos combinar. E lá é muito bom. Obrigado, Daniel. Ateliê do Conhecimento, obrigado, Claudinha. Bom, gente, para quem quiser estudar para concurso público, seja na área da saúde, administrativa, tem todas as áreas lá, online e presencial. Fala com a Claudinha lá. Você que é da região, você que não é, você pode fazer. Tem aqui, ó, o Instagram, Ateliê do Conhecimento. E o telefone para quem quiser fazer presencial é 17 99756 6990. 17 99756 6990. Obrigado, Claudinha, por estar comigo, amor. E a Grace Barra me deu a oportunidade de treinar lá com ele jiu-jitsu. Tô adorando. Obrigado. Que curte, valeu, Alexandre, valeu, Marcel, valeu toda a galera. Vai lá conhecer, pessoal. Você que quer se desafiar em alguma coisa. Gente, eu vou falar um negócio pra vocês. Jiu-jitsu é uma terapia. Vocês acham que é uma coisa de briga? Não. Muito pelo contrário, é uma coisa de terapia mesmo. Vai lá conhecer a Grace Barra da Boa Vista. Valeu pelo apoio. Curte. Tamo junto e você vai vir aqui. Bom, então agora vamos conversar sobre esse assunto tão importante, tão necessário e ao mesmo tempo polêmico, porque o Inclusão da Questão está aqui para isso, para desmistificar as coisas. E eu trouxe esse assunto importante sobre ayahuasca. Mas vamos conversar com quem sabe do assunto. Glaucio, se apresenta, por favor, meu amor, é com você. Fer, obrigado primeiramente por estar aqui. É uma honra, já faz muito tempo que a gente está tentando fazer esse papo, né?
E a Fer sempre me convida e eu tenho muita dificuldade e acabou dando certo. Eu admiro muito o seu trabalho, Obrigada. o trabalho que você faz aqui em Rio Preto, na região, Obrigada. a importância de trazer o olhar para as pessoas, o olhar das pessoas para a inclusão, né? Acompanho os podcasts, já vi muito convidado ilustre vindo aqui, então me sinto muito honrado também de estar aqui e agradeço Obrigada. muito pelo Obrigada, convite. mãe. Muita admiração pelo seu Eu trabalho. também tenho, eu também tenho. Bom, eu vou tentar me apresentar rapidinho e Pode a gente entrar no assunto. Eu sou Glaucio Camargos, eu sou mestre em psicologia, psicanalista, mestre em psicologia e saúde e estou finalizando, graças a Deus, o doutorado também em ciências da saúde. Careca aí, ó. Fiquei careca, você viu, né, que o doutorado fez comigo. Né? Literalmente. Pois é. Porque cai cabelo, a gente emagrece, não tem como. Pois é, a gente, o pouco que tinha foi embora. Foi embora, Né? Aqui na região eu trabalho, para quem não conhece meu trabalho, eu sou bastante conhecido pelo meu trabalho, na verdade, com surdez, né? Que foi um dos primeiros Sim. trabalhos que eu fiz aqui na região de Rio Preto, durante o mestrado, aqui na Faculdade de Medicina. A gente avaliou pessoas surdas que chegavam com transtorno psicótico, ouvindo vozes, né? Então, eram pessoas surdas que chegavam até nós. E essas pessoas eram surdas congênitos, elas tinham nascido surdas, né? E aí elas apresentavam alucinações auditivas, né? E é normal isso? Então, aí durante a pesquisa do mestrado a gente tentou entender o que estava acontecendo com essas pessoas, usando a língua de sinais, né? Então, por meio da Libras, a gente tentou traçar o perfil psicológico. Que legal, cara. E entender a importância também da Libras, né, para essas pessoas que chegavam tendo... Então, eram perguntas que a gente tentava responder. Que tipo de voz essas pessoas ouviam? Essa voz falava em que língua, em que idioma, né? Português, francês, espanhol? Porque essas pessoas nunca tinham ouvido. Porque o surdo congênito não tem como ouvir. E aí chegavam ouvindo voz. Então, esse foi um trabalho que trouxe bastante reconhecimento também, que legal, né? cara. Então, Parabéns. em geral, as pessoas, quando falam do meu nome, as pessoas lembram muito dessa questão da surdez. Eu que legal, agradeço cara. muito também, porque a população surda aqui de Rio Preto contribuiu muito para a gente entender essas questões, né? No doutorado, agora, a gente está abrindo um pouco mais essa questão das psicoses, né? Então, a gente está terminando agora um trabalho que diz respeito à esquizofrenia. O transtorno psicótico é um dos sintomas da esquizofrenia, né? E aí a gente conseguiu fazer uma avaliação. Não sei se você de casa que está ouvindo a gente, ou se você também, Fer, já ouviu falar disso. A esquizofrenia é um transtorno mental grave que afeta 1% da população mundial. Sério, cara? E que causa muito estigma também. Né? Então, quando a gente fala de esquizofrenia, as pessoas têm uma visão muito preconceituosa. Estereotipada. Né? Estereotipada, pensam logo na camisa de força, Sim, no paciente descabelado, berrando. Né? Berrando e violento e agressivo. E a gente conseguiu fazer uma avaliação bem legal de pacientes com esquizofrenia aqui do ambulatório do HB, né, aqui junto com a Faculdade de Medicina. Existe hoje, Fer, esse não é o assunto do podcast, mas é só para trazer... Não, mas vamos falar o que é importante. O que é importante tem que se trazer. Até para o pessoal de casa entender o percurso que a gente faz até chegar no assunto que é o tema mesmo da nossa conversa, né? Existe hoje, Fer, muitos estudos mostrando que pacientes com toxoplasmose são mais propensos a desenvolverem esquizofrenia. Né? Nossa, então, que interessante. Toxoplasmose é aquela doença causada pelo... A urina do rato, ou contato com o gato, alguma coisa da urina, não é? Isso, saiu até recentemente no jornal O Globo, uma reportagem muito polêmica, falando que pessoas que têm gato, que conviveram com gato na infância, têm mais predisposição a desenvolver esquizofrenia. Tem um gato em casa, Mas as coisas não são bem assim, é por isso que é importante a gente conversar, né? O Toxoplasma gondii, que é o parasito causador da toxoplasmose, é um parasito que se desenvolve no intestino do gato, né? Então, na verdade, o gato não é o malvado da história, não é né? o transmissor. Não é o transmissor. Na verdade, é um parasito que se desenvolve no intestino do gato e o gato libera pelas fezes. Então, pessoas que não fazem a boa higiene,
né, do local ali onde o gato está, aí essas pessoas podem estar contribuindo para espalhar essa questão do parasita. O parasita se espalha no ambiente, as pessoas acabam passando por ali, ou comendo uma verdura que não foi bem lavada, ou até comendo carne contaminada mesmo, e desenvolvendo a toxoplasmose, né? O que a gente encontra na literatura científica, que muitas pessoas, em muitos casos, o toxoplasma ele se instala em regiões ou do intestino ou migra para o cérebro, e aí ele pode trazer sintomas muito semelhantes aos sintomas da esquizofrenia. Então, esse último trabalho que eu estou finalizando, nós avaliamos 135 pacientes com esquizofrenia, muitos, e nós cruzamos dados psiquiátricos com dados sorológicos. Olha que interessante, Fer. A gente fazia uma avaliação psicológica, psiquiátrica desses pacientes e coletava um pouquinho do sangue para ver se esses pacientes tinham toxoplasmose. Né? Então, eram pacientes que estavam com um quadro para esquizofrenia bastante crônico, de longa data. Alguns pacientes, bem acentuado. Alguns pacientes com 15 anos de diagnóstico de esquizofrenia, 20 anos, né? E isso dá o que falar, né? Porque até muitos pacientes perguntavam, nossa, quer dizer então que o que eu tenho não é esquizofrenia? Né? É toxoplasmose, né? E aí a gente conseguiu finalizar um trabalho que eu ainda não posso adiantar, que ele ainda vai ser, né, publicado agora. Mas eu volto aqui para a gente comentar o resultado. Com certeza. E agora mesmo, esse mês de abril, vai estar saindo bastante coisa aí para a gente, e a gente já vai poder falar disso a partir desse mês. Combinado. Né? Então, o meu trabalho é basicamente na saúde mental, né? Com pessoas que apresentam algum quadro para esquizofrenia ou para transtorno psicótico, sejam surdos ou ouvintes. O que é esquizofrenia? Mas, para deixar um pouco claro para o pessoal de casa e para mim também, porque eu estou aqui aprendendo, né? E todo mundo aprende aqui. E o que é esquizofrenia? O que leva a esquizofrenia? Claro, Fer. A esquizofrenia, ela é, como eu comentei, um transtorno mental grave, né? Hoje, Fer, as pessoas elas procuram uma resposta muito simples, né, para o que causa o transtorno. Os principais sintomas desse transtorno são as alucinações, os delírios, a perda de contato com a realidade. É um transtorno que causa bastante incapacidade para o trabalho, então muitas pessoas acabam tendo que se afastar do trabalho, né? E muito estigmatizado. Quando a gente fala da etiologia, da causa do transtorno, Fer, a gente vai ter 3 fatores principais que contribuem para a causa. Então, um desses fatores é o fator genético, né? Então, existem estudos que mostram algumas combinações de genes, né, que dão essa propensão à esquizofrenia. Um segundo fator é o fator psicológico ou psicossocial, né, que são experiências vividas, né, traumas, questões da infância, questões de violência e abuso, né? E outro fator é o fator ambiental, que é esse que está envolvido com o que acontece no ambiente. No meio. No meio, o contexto todo ali, né? No meio. Então, assim, é uma combinação entre essas 3. Não existe, Fer, uma coisa que precisa tomar muito cuidado. Não é uma coisa só. A gente achar que uma dessas coisas vai causar esquizofrenia. Tem que ser todo um conjunto. É um conjunto. Eu já reparei que tudo não é um sintoma só, não. Tem que ter todo um conjunto. É um conjunto. É igual o doutor Limonte falou. Na sala de aula ele fica, né, que estava no autismo, ele fica, não tem concentração, mas no meu consultório ele é quietinho. Não, se ele é quietinho no meu consultório, tu tem que ver todo o contexto, não é uma coisa só, não é porque ele tá quietinho lá e é pimenta ali que tem uma coisa, não, tem que ser, todo um conjunto, né? É isso mesmo, Fer, é muito engraçado que você está falando isso, eu lembro de muitos pacientes, pais, mães, às vezes chegam para mim e falam assim, né, Glaucio, meu filho fumou maconha, né, ele vai desenvolver esquizofrenia? A gente sabe que, assim, existem algumas situações, principalmente quando o uso se inicia antes dos 30 anos de vida, quando as pessoas começam na adolescência, quando o cérebro ainda não está completamente formado, ele pode predispor também a algumas crises que podem levar.
E eu costumo responder para esses familiares que assim, o uso isolado da maconha não vai levar à esquizofrenia. Mas nós não sabemos, por exemplo, se aquele paciente também tem um fator genético. Né? Então, por exemplo, se a pessoa tem já um fator genético na família, ali alguém na família né, que tem uma hereditariedade, a pessoa teve um avô, um tio, né, que teve. Só o fato de ter um tio, ter tido alguém na família, não significa que a pessoa vai ter. Mas aí ela junta esses dois fatores, a pessoa tem a questão hereditária e junta com uma questão ambiental, aumenta a possibilidade da pessoa desenvolver um quadro esquizofrênico. Que legal, que legal. Então, assim, meu trabalho nos últimos 10, 15 anos aqui na região de Rio Preto, Fer, tem se debruçado sobre isso. E aí eu acabei trombando com você nessa questão da inclusão, né? Que é uma das bandeiras que a gente levanta. A gente fez palestra junto, pessoal. Eu fiz uma palestra de vez logo em seguida e que a gente se aproximou de fato. Pois é, eu conheço a Fer das palestras, dos eventos aí, né? E aí hoje a Fer me chamou e falou, Glaucio, vamos falar sobre esse seu campo de trabalho. E eu falei, olha, Fer, tem um assunto que está dando pano para manga e que eu acho legal a gente falar sobre ele, que é o assunto da ayahuasca, né? Para quem não conhece, Fer, é um assunto que, na verdade, ele não é novo, né? Ele é um assunto que já vem sendo estudado há muito tempo e pelos povos originários, as populações indígenas, eles estudam esse assunto, fazem uso né, desse chá há milênios, né? Mas legal, só recentemente a ciência se apropriou desse olhar e começou a tentar entender isso. Então, só para a gente dar aqui uma referência para quem nunca ouviu falar, né? A ayahuasca é uma bebida amazônica, né? Feita pela fervura, pela decocção de duas plantas, né, que é a folha da chacrona, ou simplesmente chacrona, com um cipó chamado jagube ou mariri. Então, essa bebida ela é feita fervendo essas duas plantas e dá uma bebida meio amarronzada, com um gosto bem peculiar, que é chamado de ayahuasca ou oasca, né? Então ele é feito milenarmente pelos povos ao longo da bacia amazônica e é usado de uma maneira sacramental, né? Os indígenas, os povos originários usam essa bebida num contexto do sagrado, no contexto do ritualístico mesmo. No né? ritual deles ali, né? Isso. E eles utilizam essa bebida para cura de situações, curas físicas, rituais de caça, rituais de cura, né? Curas físicas, curas espirituais, curas emocionais, né? E de uma maneira muito respeitosa e muito séria. Porque eu já ouvi falar que da alucinação, que tem grupos que se juntam para tomar ayahuasca e acaba tendo alucinações, visões. Então, por isso que eu achei interessante, porque como eu já tenho eu fiquei um pouco meio inseguro, eu falei, não, vamos trazer isso pro podcast, porque eu conheço várias pessoas que já usaram, e aí eu fiquei meio assim, falei, opa, mas como é que pode ser de cura se causa alucinação, essas coisas? Ótima pergunta. Então, não sei se a gente tem um preconceito daquilo que a gente não sabe. Então, vamos desmistificar isso, porque é importante as pessoas saberem e eu saber também para a gente poder aprender, né? Maravilhosa pergunta, Fer, porque ela dá a oportunidade da gente olhar para o assunto por vários ângulos, né? Então, muitas pessoas, quando ouvem falar pela primeira vez, têm essa referência mesmo de como se o chá fosse alucinógeno, né? E eu vou começar tentando definir o que é uma alucinação, né? Para a gente entender se o chá pode ser classificado mesmo como alucinógeno ou não, né? Como eu estava falando lá da esquizofrenia, a gente precisa diferenciar dois sintomas que aparecem nesses quadros, que é a alucinação e o delírio. A gente chama de alucinação, Fer, tudo aquilo que é sensorial, né? Então, os órgãos do sentido são a visão, a audição, tato, paladar, olfato. Então, para a gente definir algo como alucinação, a gente precisa ter
a percepção do estímulo sem a presença do estímulo. Então, por exemplo, alguém que está vendo uma coisa, mas não tem nada para ser visto. Ou alguém que está ouvindo uma voz, mas a voz não está ali no ambiente. Ali, não é físico. Ali. Né? O meu ouvido ele está processando um som, mas esse som não existe aqui no ambiente. Né? Então isso a gente chama de alucinação. Ou de uma outra forma, uma forma mais popular, falta de contato com a realidade. Mas para o meu corpo, para os órgãos do meu sentido, aquilo é real. Sim. Né? Então como é que eu vou dizer, por exemplo, que o barulho não foi real, se o meu ouvido ouviu, né? Então isso é uma alucinação. Delírio, por exemplo, é uma outra coisa diferente de alucinação. Olha que interessante, que eu achei que era igual, cara. Delírio tem a ver com a ideia, com o pensamento. Então a alucinação tem a ver com o corpo. O corpo. Com os órgãos do sentido. Aquilo que você sente ali, né? Então, visão, paladar, eu posso sentir um cheiro, um gosto, posso o perfume que não está aqui, você sente o perfume que não está aqui, você sentiu aquele perfume que está aqui. Perfeito, posso sentir toques, né? Alguém encostou em mim? Não, ninguém encostou, mas eu senti. Mas você sentiu. Isso é uma alucinação. Delírio, Fer, é algo do pensamento. A pessoa ela tem uma ideia, então ela acha, por exemplo, que a televisão está falando com ela. Ela acha que, por exemplo, alguém abriu o corpo dela e retirou os órgãos, ela tem certeza. Ou, por exemplo, a ideia de que estão me perseguindo. Minha avó, quando estava na coisa, já indo pra como é que chama? Não é demência, é Alzheimer. Sim, Alzheimer. Ela falava, o cara tá me enxergando, o cara tá falando comigo, o jornalista... Isso a gente chama de delírio. Então não tem, na verdade, uma associação direta, embora possa ter relacionado, com o corpo. É uma coisa que a pessoa acredita. Né? Olha, ele tá vivendo ali, ele tá conversando comigo. Perfeito, esse é o delírio. Então, quando os indígenas, os povos originários, fazem uso da ayahuasca milenarmente, do ponto de vista técnico, ela não pode ser classificada como alucinógeno por duas questões. Aí a gente vai ter que entender, se não é alucinação, então o que é? Né? Então, primeiro, porque durante o uso do chá, as pessoas são levadas a estados alterados de consciência. Mas esses estados alterados são diferentes desses estados que a gente comentou agora, né? A pessoa, por exemplo, quando ela está sob o efeito do chá, ela não perde o contato com a realidade. Ela sabe que ela está aqui, ela sabe o que está acontecendo ali, ela não perde a consciência, né? Mas acontece um estado alterado de consciência e a gente chama esses rituais, onde se serve a ayahuasca, de rituais para expansão de consciência. Aí a gente precisa entender o que é isso, né? Primeiro, para que tomar, né, um chá da ayahuasca? Para que serve? Qual que é o objetivo? Antes de falar da questão da alucinação ou não alucinação, precisa entender o motivo, né, para que serve. Os povos originários, Fer, eles usam o chá, como eu comentei, para cura de situações físicas, emocionais e psicológicas. Como é que funciona essa cura num ambiente, no contexto ritualístico indígena? Então a pessoa, por exemplo, ela está apresentando o que os indígenas chamam de panema. O que é panema? Na cultura indígena, panema é a expressão usada para uma situação semelhante a que a gente, aqui na nossa cultura, a gente chama de depressão. Né? Então panema é depressão. Né? Então, todo mundo, Fer, tem, ao longo da vida, várias experiências positivas, negativas. Algumas pessoas têm uma condição de lidar melhor com as situações da vida. E outros precisam de ajuda. O que é legal, Fer, a gente entender, para entender o contexto da ayahuasca atual e a discussão que a gente está fazendo, é que sempre que a gente sente, que a gente passa pelas experiências de vida, o nosso corpo libera substâncias químicas, neurotransmissores. Dopamina, serotonina, glutamato, GABA, que são substâncias que respondem àquela situação que a gente está passando. Isso significa, Fer, que toda vez que eu tive medo, que você teve medo, seu corpo
registrou isso pela quantidade de substâncias que ele soltou. Ou seja, eu senti medo, meu corpo soltou substâncias de medo e essas substâncias ficaram em alguma parte do meu corpo. Ou eu senti raiva. Você já sentiu raiva? Não sei, então. Não é? Mulheres com TPM, né? Então, a gente tem situações de raiva, a gente tem situações de estresse e todas as vezes o nosso corpo registra isso. As pessoas cometem uma generalização, um erro, Fer, de achar que essas sensações elas ocorrem no cérebro. E, na verdade, o cérebro é uma sede, né, delas. É um registro. É um registro, mas elas ficam registradas, Fer, no corpo todo. Nossa, que interessante, né? cara. Então, a gente tem, por exemplo, extensões dos nossos nervos, saem do nosso sistema nervoso central e eles vão para o corpo todo. Posso dar um exemplo? Aí Por você favor. fala assim, eu tô certo, se der errado. Quando te dá o vitiligo, quando te dá o herpes zoster. Perfeito. Nada mais é do que um nervoso que eu passei ali e o corpo tá registrando. Ó, você passou por algum momento de estresse ali. Eu já tive várias vezes herpes zoster e dói muito, cara. Perfeito. A herpes zoster, manchas na pele, alguns pacientes têm vômito, contratura, paralisia. Todas, a gente chama esses quadros, Fer, você está corretíssimo, de quadros psicossomáticos. Né? Hoje a gente tem um quadro que é bastante famoso, que é a fibromialgia. Né? Isso! Então, principalmente em mulheres, as mulheres costumam chegar no serviço de saúde com muita dor, às vezes dor muscular, dor nas articulações. Na junta, em tudo, na mão, na coisa, sente dor em tudo. E aí, olha que interessante, Fer. A pessoa está ali sentindo dor, a gente faz os exames de imagem, radiografia, tomografia, e o exame de imagem não detecta. Não detecta. O de sangue tá normal, tudo normal e não detecta. Mas a dor está lá. Alguns pacientes dizem assim, será o médico acha que eu estou mentindo? A gente diz assim, não é que você está mentindo. É que esse sintoma tem uma origem que não é física. Que é uma origem emocional ou psicológica. Então, aí a gente precisa investigar isso. O que acontece, Fer? Muitas pessoas, quando passam por essas situações, esse registro fica marcadinho no corpo e essas pessoas não elaboram não digere. Então fica aquilo ali guardado no seu corpo, né? Que são substâncias de raiva, de dor, de medo, de angústia. Antigamente os mais antigos diziam que as pessoas morriam de desgosto. Verdade. Não é? Morreu de desgosto. Meu avô morreu de desgosto. Desgosto. Né? Então, na verdade, o desgosto ele foi ficando guardado em alguma parte biológica e ele pode ter se transformado, inclusive, em tumores. Fica ruminando aquilo ali e várias outras coisas. Né? Os povos originários, Fer, usam a ayahuasca como se fosse um método para elaborar e para limpar o corpo dessas substâncias. Correto, né? Perfeito. Então, a expressão que eles usam é limpeza. Né? Então, lá na aldeia, a comunidade, alguém da comunidade está, né, passando por uma situação assim, deprimida, angustiada, então eles fazem, né, o uso ritualístico, a pessoa, né, o pessoal toma o chá, né, e o chá, Fer, ele leva você a estados de consciência expandidos, em que você vai dentro da sua consciência até o momento em que você teve aquela situação de aquela dor, aquela raiva, ou seja o que for, aquele sentimento ruim. Leva você até lá e puxa essas substâncias para fora. Interessante. Né? Então, é importante a gente tomar cuidado, você bem comentou, e isso é um assunto que precisa ser falado com muito respeito mesmo, porque nós estamos falando aqui, não é do uso recreativo. Não é de um uso indiscriminado, né? Nós estamos falando de um uso que é organizado. Paulatinamente, cientificamente, cuidadosamente. Perfeito, né? feito por grupos que levam isso, Fer, de uma maneira sagrada.
entende? Não é oba-oba. Não é ô, meu filho doidão, né? Vamos reunir uns amigos aqui, vamos tomar novo, final de semana para ficar doidão. Não é disso que nós estamos falando, né? E como tudo, Fer, tem pessoas que acabam usando da maneira errada, né? Fazendo um uso indiscriminado. É isso que eu tenho um pouco de medo, eu fico preocupado, porque quando você usa sabendo o que você está fazendo ou o que você está tomando e para que você está tomando, é uma coisa. Ok, você tomar pra ficar doidão, recreativo, né? doidão e deixa eu ver o que acontece, né? Deixa eu sair fora de mim que eu tô sentindo muito dor aqui, então eu vou descarregar em algum lugar. Aí toma e... né? E é por isso que é importante, você está corretíssima, Fer, que esse uso ele seja feito com um grupo sério, né, que saiba o que está fazendo. Porque, veja só, Fer, é muito sério a gente falar, por exemplo, que a gente vai levar de volta o paciente, fazer ele revisitar algum trauma dele. Então, por exemplo, existem pacientes que vêm até mim que tem, todos nós temos nossos traumas, eu também com tenho, certeza, né, os meus, você tem os a seus. A gente é humano. Né? E aí nós estamos falando, Fer, de fazer com que a pessoa revisite né, aquela situação traumática para limpar, né? E aí como é que é feita essa limpeza, Fer? A partir do momento que a pessoa, com a consciência expandida, ela consegue visitar aquela lembrança, aquela memória, a limpeza dessas substâncias, elas podem ser feitas de 4 maneiras principais. Ou pelo vômito, que é uma das principais, né? Então, ali durante o ritual, a pessoa é levada a vomitar. Né? E a gente diz que esse vômito, na verdade, é uma coisa positiva. Né? Porque a pessoa colocou para fora aquela sujeira emocional, né? Saiu pelo vômito e a partir desse momento aquilo não existe mais dentro daquela pessoa. Aquela lembrança traumática, aquela dor, a pessoa vai se lembrar, mas ela vai se lembrar disso de uma maneira mais saudável, né? Essa limpeza pode acontecer também pelo choro, né? Então a pessoa vai chorar e aí sai ali pelo choro todas aquela sujeira emocional, psicológica. Pode ser feita também, pode ser que a pessoa tenha vontade de urinar. Então ali ela levanta, vai no banheiro, ou que ela sinta vontade de defecar. Né? E aí a partir do momento que ela colocou para fora, né, aquilo sai, e aí aquilo fica, né, agindo na pessoa. Os primeiros ensaios clínicos, Fer, olha que coisa legal, como é que toda essa história começou no Brasil. O Brasil está sendo pioneiro, porque principalmente pela nossa população indígena. Brasil, Colômbia, Peru, fazendo um sucesso imenso nas pesquisas científicas. Como é que começou? Como é que nós descobrimos tudo isso que nós estamos falando aqui? Né? É onde que veio? Onde começou tudo isso? É onde que veio. Bom, fora o fato de que isso já é usado milenarmente pelos povos originários, Fer, aqui no Brasil, em 2006, o professor Draulio de Araújo, da USP Ribeirão Preto, pertinho. Pois é. O professor Draulio, hoje ele está no Rio Grande do Norte, observou junto com a equipe, né, observou que nós temos, Fer, um quadro muito grande, né, 300 milhões de pessoas com depressão. Bicho, né? É muita coisa, hein? Dessas pessoas, Fer, 30% não respondem aos medicamentos. Aquele antidepressivo. Aos medicamentos clássicos. Então, essas pessoas tentaram pelo menos 2, né, antidepressivos clássicos, e com uma dose adequada, por um tempo adequado, e não tiveram resultado, não responderam. E aí precisava-se de alternativas para essas pessoas. Né? Imagina 100 milhões de pessoas deprimidas, afastadas, algumas com tentativa de suicídio. Sim, né? sim. E aí foi quando o Dr. Draulio falou, olha, né, vamos ver, né, o que a ayahuasca está causando. E aí ele levou a ayahuasca para ser estudada em laboratório, né, então com pacientes que aceitavam, né, fazer esse experimento. E aí em laboratório, eles tentaram separar
o uso ritualístico, Sim. né, da substância. Uhum. Então a gente entende hoje que a substância que causa tudo isso, na verdade, é a DMT, dimetiltriptamina, que é liberada pela folha da chacrona e pelo cipó, jagube ou mariri, né? E o DMT, a DMT, Fer, ela é muito semelhante, muito parecida com a molécula de serotonina. Ai, que interessante! Serotonina é o hormônio do prazer. Do prazer, da alegria, né? E aí, ela reage no nosso corpo, Fer, como se ela fosse uma chavinha. Ela se liga às moléculas de serotonina e o nosso corpo, naturalmente, ele degrada serotonina. Né? Quando a gente ingere a DMT, que tem na ayahuasca, ela impede a degradação da serotonina. Né? E aí ela faz com que você tenha um estado, Fer, que é muito parecido com o estado de meditação profunda, que é muito próximo, para quem é neurocientista, é muito próximo do que acontece quando você está sonhando. Só que você está acordado, você sabe o que você está... Acontece, então, um relaxamento. Um relaxamento muito Profundo. grande, profundo. Você está aqui, mas você está relaxado. Isso. E aí, nesse relaxamento, Fer, você consegue acessar aquela dor. Aqui, o que você precisa. É como se fosse uma cirurgia, né? Que aqui, enquanto você está acordado, você não quer olhar para aquilo, e aí você vai lá, você relaxa com alguém que sabe fazer o processo, né? E você acessa aquilo e resolve aquilo. Olha que interessante. O professor Draulio, com a equipe dele, observaram que em pacientes depressivos que não respondiam a tratamento formal, farmacológico, quando eles tomavam ayahuasca, a melhora aparecia depois de 40 minutos. Sério, cara? 40 minutos, e essa melhora era sustentada até 21 dias. Pô, né? que interessante. Pois é. E aí surgem várias dúvidas, né? Mas e aí, tem contraindicação? Todo mundo pode? Não pode? Como é que funciona? E aí eles foram estudando esse assunto. Isso começou, Fer, lá em 2006. Provavelmente com um grupo de pesquisa para poder ir vendo as coisas, tudo. Para quem não entende de como funciona a pesquisa, Fer, a gente diz que a pesquisa clínica ela é feita de várias fases, né? Então, algumas pesquisas de 3 fases, algumas pesquisas de 4 fases. Deve ter sido a qualitativa, a quantitativa, todas as fases. É isso. Primeira fase, Fer, a gente vai ver a segurança. É seguro? Né? Essa é a grande pergunta que a gente tem que fazer. É igual a vacina. É a mesma coisa. Igual a vacina. A gente passou aí pela pandemia do Covid-19 e as pessoas viram como foi para chegar na vacina. Então, a primeira coisa que foi feita, é seguro? Será que a gente pode utilizar a ayahuasca para as pessoas, para o público em geral? Né? E aí, o Draulio observou com a equipe dele que sim. Então, essas pessoas, os pacientes que faziam parte do experimento, eles iam para o laboratório, eles faziam uma bateria de exames com psiquiatra, com psicólogo, exames físicos, para ver se existia algum problema em elas tomarem aquela substância ou não. Ficavam 4 dias no laboratório, dormiam no laboratório, em observação, para ver se acontecia alguma coisa, e a resposta era que positivo, o efeito muito positivo. Efeitos também na memória, na cognição, na emoção. Que legal, cara. Essa foi a primeira que nós poderíamos chamar de fase 1. Fase 1. Né? Fase 2, Fer, quando a gente vê se expande para os grupos, né? Aquele primeiro grupo, né, em que foi experimentado, deu tudo certo? Então vamos expandir para um grupo maior, envolver pessoas de outras idades, pessoas com comorbidades, por exemplo. Será que quem tem esquizofrenia pode tomar? Será que é alguém que tem algum problema no coração, alguma questão cardiológica, né, pode tomar? Pessoas que têm alergia cerebral, como eu, será que pode tomar? Será que pode? Grávidas podem, não podem? E aí, Fer, o que esses estudos foram mostrando? Na verdade, Fer, isso tudo faz parte de um novo momento que a gente está vivendo, que a gente chama de renascimento psicodélico. E nesse momento a gente observa, Fer, que pouquíssimas, são raras as contraindicações, raríssimas, né? A grande briga
que a gente está tendo hoje, Fer, que na verdade não é nem uma briga, mas é uma questão muito séria que a gente precisa E é olhar. uma questão ética É uma também. questão ética. É a seguinte: o que é que nós temos hoje assentado? Primeiro, a ayahuasca pode ser usada como um antidepressivo. Ela tem um alto potencial terapêutico E no chega a tratamento curar? da depressão. E chega a curar? A gente pode dizer que sim, Fer. Que bom. Então, são quatro quadros principais, que já está assentado na literatura científica. Né? A gente ainda tem que ver outros, né? Isso tudo pela pesquisa do Dr. Drauzio. Dr. Draulio, E outros também. né? Nós temos Siddhartha Ribeiro, que é um neurocientista famosíssimo. Então, pessoal, é tudo comprovado cientificamente, tá? A gente não tá aqui viajando meio neto, não. Não é. Aqui não é achismo, aqui é coisa séria, Isso. né? Eu ressalto o seguinte, Fer, que existem pessoas que a faca não foi feita para cortar. Tem gente que vai lá e usa a faca. Faca foi feita para cortar, não foi feita para matar. Não foi feita pra Né? matar. Tem gente que vai lá e usa da maneira errada. Né? Então, quando a gente fala disso, nós estamos falando de coisas que são comprovadas cientificamente, né? E que precisam ser levadas com muito respeito, muito a sério. Não é para ser usada de qualquer maneira. Com certeza. Né? Então, já é assentado o poder terapêutico para depressão, ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático e o que me chama mais atenção, Fer, dependência química. Olha que legal, cara, que demais! Para pacientes usuários de cocaína, Fer. Eu vou contar uma coisa pessoal, não sei se pode. Pode, você tem todo o direito. Então vamos lá. Assim que eu comecei a estudar o assunto, Fer, há alguns anos atrás, o que me chamou muito a atenção foi que a gente tinha contato com pacientes que estavam há anos usando cocaína. E em clínicas, e internados, e tentando. E quando a gente via essas pessoas tendo contato com esses grupos sérios, a gente percebia remissão. Ou seja, o paciente ele não tinha vontade de utilizar a cocaína. E olha que legal. As pessoas pensam assim, mas será que ele não está substituindo? Né? Querendo dar o pneu. Então, em vez de ter o vício da cocaína, vai ter o vício da... Né? Pois é, a primeira pergunta que as pessoas fazem. E a resposta para isso também, Fer, é não. A gente observa o termo técnico que a gente usa na ciência é tolerância, né? Porque quanto mais uma pessoa utiliza a ayahuasca, menos ela precisa utilizar para chegar no mesmo resultado. E será que isso daí serve? Agora eu vou te jogar essa questão, tá? Ele não combinou nada. Será que serve para cigarro? Olha, Fer, sim. Os grupos sérios que fazem uso sérios aqui na nossa região, nós temos grupos sérios, nós temos Ribeirão Preto, no norte. Os grupos sérios, eles fazem toda uma anamnese com as pessoas que vêm fazer o uso da ayahuasca. Alguns grupos fazem isso semanalmente, outros quinzenalmente. E a gente registra, né? Então a gente costuma fazer uma anamnese e ver quais são os vícios que a pessoa tem antes dela fazer o uso da ayahuasca. Anamnese, pessoal, é estudo de caso, tá? Você pega aquela pessoa e faz estudo de caso daquela pessoa. Isso. Então a gente avalia o que a pessoa apresenta antes, né? E o que ela apresenta depois, né? E os resultados são interessantíssimos, que a gente remite, né, ao uso. Existe, Fer, uma questão, e aí talvez você já tenha ouvido, e muitas pessoas tenham ouvido relatos negativos, né, sobre o uso da ayahuasca. E a gente costuma dizer que, primeiro, né, isso precisa ser feito por um grupo sério, cientificamente comprovado, né, que saiba, né, fazer o que está fazendo. E segunda coisa, Fer, são 3 fatores que a gente diz para as pessoas que pensam um dia em experimentar, em fazer uso da ayahuasca nesses grupos. Você, né, o seu corpo precisa estar bem alimentado, bem hidratado. É o que a gente chama de SET, né, o corpo precisa estar bem alimentado, bem hidratado.
o setting, que é o local, né? O local precisa estar adequado. Existe uma questão que envolve muito as músicas, né? Porque a pessoa toma, né, o chá e ela fica ali durante algumas horas ouvindo músicas quietinha em estado meditativo. Aham. Então, alguns rituais duram 4 horas, outros duram 6. Os rituais lá na Amazônia duram até 10 horas. Nossa, Né? é bastante. Então, a pessoa toma e ela fica ali sentadinha em estado meditativo. Então isso não seria usado numa clínica, por exemplo? O uso clínico ainda não está sendo usado, Fer, porque é isso que eu estou falando. Existe uma ligação aí, e essa é a grande lição que os povos originários deixam para nós, que não é a substância isolada, mas é a substância e o ambiente. E o ambiente. Né? Então, por exemplo, o ambiente em que os indígenas fazem isso é um ambiente em que se toma e se canta e se dança. Né? Então, os indígenas eles fazem um círculo, a pessoa está ali sentadinha no círculo, ela toma o chá e os indígenas ficam lá tocando os maracás, os tambores e dançando em volta. Então, esse ambiente, ele tem também toda uma conotação que para os indígenas, pela antropologia deles, é a cultura deles. É uma questão cultural, uma questão antropológica, cultural, espiritual até para eles, né? Com certeza. E por isso é chamado de cura. Agora, olha que doido que eu vou te falar, Fer. Glaucio, se isso é tão bom, se isso, né, consegue resolver, por exemplo, questões tão sérias como a dependência química, a depressão, a ansiedade, lutos, né? Por que a farmácia não vende isso na farmácia? Né? E a resposta, Fer, tem a ver com isso que eu acabei de falar para você. Porque quando a gente para pensar na farmácia, a gente está isolando a substância do contexto antropológico dela. E se a gente pensar nos povos originários, que são os que detêm o poder sobre esse patrimônio cultural, eles não separam isso, Fer, das questões antropológicas. Então, alguém que, por exemplo, separe lá a molécula da ayahuasca e tome isso isolado do contexto ambiental, não vai ter o efeito que se espera ter. Então, por exemplo, falar, é só tomar o chá? Não, não é só tomar o chá. É necessário tomar o chá em um ambiente preparado, né, com um grupo que saiba os barulhos, Fer, né, que a gente ouve durante os rituais. Eles contribuem para levar você aquela memória que você precisa ir. Aonde tá causando um negócio ali que tá ferida, ele tem que cutucar o pôr dentro da ferida. Perfeito. Então, os indígenas, por exemplo, usam bastante maracá, né? Que é aquele chacoalho. Isso. Então, enquanto você está ali, Fer, você toma o chá e você está com a consciência expandida, aquele som que os indígenas estão produzindo em volta vai levando a sua memória até onde ela precisa ir. Existem, por exemplo, pessoas que talvez não estejam preparadas para acessar ou não querem acessar, por exemplo, algumas memórias traumáticas. Então é necessário que você tenha ali do lado alguém que saiba conduzir esse processo. Se a gente transforma, nós temos uma briga muito grande hoje, que é transformar isso em pílula. Né? A indústria farmacêutica viu tudo isso que eu estou comentando aqui com você, né? Então, vários grandes nomes da indústria estão tentando patentear. Porque tudo gera grana, né, velho? Pois A grana, né? Ficaram de olho na bufunfa, Fer. Fora, sigo dinheiro, né? É isso aí. A indústria farmacêutica, Fer, que assim, claro que a gente não pode tirar o mérito dela, né? Ajuda muito. Ela estuda e faz bastante coisa para o bem-estar da sociedade, mas existe também toda uma pegada capitalista. Né? Então, de olho nesses potenciais terapêuticos da ayahuasca, eles tentam transformar a ayahuasca em pílula para ser vendida na farmácia. Né? Qual que é o grande problema disso? 2 grandes problemas. Primeiro, a ayahuasca
não, como eu comentei, não é só a substância. Você de todo aquele contexto, de toda a parte ritualística que tem ali pra você tomar o ayahuasca. Os estudos da indústria farmacêutica, eles, por exemplo, veem o vômito como efeito colateral. Então, eles tentam tirar, né? Só que do ponto de vista antropológico, Tá limpando. o vômito não é um efeito colateral. Tá limpando. O vômito é um efeito desejado, tá limpando. Entende? Esse é um problema pequeno. Agora, um grande problema, Fer, que a coisa cresce de tamanho, que eu vou te falar agora. Que é onde vai o negócio realmente. É que... O buraco é mais embaixo. Pois é. O calcanhar de Aquiles dessa discussão, Fer, é que nós estamos... A indústria farmacêutica, quando ela olha apenas pelo viés capitalista, ela está tentando se apropriar de algo que tem um valor imensurável, que é da cultura indígena. Uhum. Tem, então, perguntas que ficam no ar. Por exemplo, é possível a gente pegar algo que é patrimônio cultural, antropológico dos povos originários e vender isso? Né? Então, essa é uma pergunta que precisa ser pensada. Segunda coisa, né? As pessoas que vão receitar esse tipo de coisa conhecem a cultura antropológica já foi indígena? Lá, já testou, já ficou um tempo lá com o pessoal. Né? Então, é uma outra... Pesquisou o suficiente. Então, assim... Você conhece a substância, mas você conhece o contexto da substância, de onde ela veio, como os indígenas usam. E deixa eu perguntar uma coisa. Esse estudo que foi feito com os pacientes, tal, que acho que ainda está sendo feito, o professor Drauzio, ele foi lá, ele ficou um tempo lá. Sim. Então todas as pessoas foram levadas para lá para fazer. Sim, existem dois tipos de estudo. Sua pergunta é ótima. Muito boa. Existem dois tipos de estudo, Fer. Na verdade, existem vários, né? Com certeza. Mas os dois que dizem respeito ao assunto são estudos, primeiro, que focam na substância, né, que é esse que se faz em laboratório. Então, vamos separar o que tem na folha, o que tem no cipó, vamos ver o que é a DMT, a dimetiltriptamina, que está agindo lá no cérebro do paciente. Isso é um estudo que se faz em hospital, em laboratório. Um outro tipo de estudo, Fer, é o estudo ritualístico, que é feito em campo. Então, a gente vai até o local... É o qualitativo, é onde você vai na pesquisa de campo mesmo. Perfeito. Então, a gente vai até o grupo, a gente observa a reação, a gente cataloga, observa tudo que aconteceu do começo ao fim, se houve problema, se não houve problema, qual foi a reação, qual não foi a reação. E esses estudos, Fer, nós temos no Rio de Janeiro o Márcio Longo, que é um psiquiatra que está fazendo um estudo a nível nacional, e os estudos do professor Drauzio, eles são com foco no laboratório, mas ele também tem bastante estudos com foco ritualístico. Siddhartha Ribeiro, que é um neurocientista mega famoso, esses dias Siddhartha apareceu no Roda Viva falando sobre o assunto, muito legal também. Faz bastante estudos do ponto de vista ritualístico. O professor Márcio Longo, do Rio de Janeiro. E aqui pertinho da gente, nós temos o professor Rafael Guimarães, que é também de Ribeirão Preto, da USP Ribeirão. Que também... Se você tiver contato com ele, se você quiser trazer ele aqui para conversar, ele poderia fazer uma coisa, uma roda de conversa aí. Professor Rafael Guimarães também referência no assunto. Convidado. E todos eles, Fer, todos esses grandes nomes, você vê que são nomes aqui do nosso país, e que lá fora fazem um barulho imenso. Com certeza. Eu digo que o Brasil ele tem muita dificuldade em reconhecer... Ele não reconhece. Tem que fazer... As grandes mentes que nós temos aqui. Os grandes pesquisadores fazem sucesso lá fora. Pois é. Enquanto lá fora o mundo está falando... Está preocupado com a Amazônia, né? Pois é, Fer. Por exemplo, se fala bastante, Fer, uma coisa que a gente importou, né, de países outros, a questão da ketamina, né, que é uma substância também estudada como antidepressivo e que é vendida em farmácia, né, ketamina. Enquanto a gente está pegando de outros países a ketamina para estudar,
os outros países estão pegando a ayahuasca, que é nossa, Tanto a moeda de troca. para estudar. Está sendo muito estudada, Fer, no Reino Unido. Né? Nós temos, por exemplo, instituições seríssimas como a John Hopkins, que é uma instituição famosíssima quando se fala de saúde mental. Que está estudando isso. Nós temos grupos de mestrado só para ayahuasca, só para estudar ayahuasca, né? Mestrado, doutorado. Então hoje, para quem quer, que tá com uma, tipo, tá assistindo a gente, que vai assistir a gente, se identificou a coisa, quer fazer alguma coisa, hoje não tá liberado ainda. Eu tenho que procurar a pessoa certa, procurar como é que funciona isso. O uso, Fer, ele precisa ser feito com grupos sérios, né? Como é que eu sei se o grupo é sério ou não, né? Em geral, os grupos, eles fazem uma anamnese antes do paciente fazer uso. Então, os grupos, eles explicam o que vai acontecer, explicam o que vai ser servido, de onde vem, como é, como não é. Pegam os dados do paciente, observam quem é esse paciente. E fazem também um acompanhamento pós. Lógico, né? lógico. Então, por exemplo... Antes, durante e depois. Antes, durante e depois, né? Esses são grupos sérios. O uso clínico, Fer, ele ainda não está sendo usado, principalmente por conta dessas questões de ambiente. Da farmácia também, né? Na farmácia também não, né? Por conta dessas questões de ambiente. A briga, Fer, nós temos hoje vários órgãos indígenas que lutam, né? Graças a gente está no Brasil, o uso é liberado para esses grupos que são grupos de pesquisa e grupos que usam a ayahuasca de uma maneira sacramental, né, ritualística. Então, ela é liberada, ela é regulamentada no Brasil, é liberada, e o uso pode ser feito ritualisticamente. Né? Então, quem tiver interesse, quem quiser conhecer, ou está passando por uma situação de depressão resistente, ou tem transtorno de estresse pós-traumático, é importante que procure saber se o grupo que está oferecendo é um grupo sério e se ele faz esse acompanhamento antes, durante e depois. E aí a gente pode buscar isso aonde? Na internet, em universidades? Qual é o caminho para as universidades, elas têm esses grupos de pesquisa que recebem pacientes que querem participar de experimentos, né? Eu atualmente estou com um grupo de pesquisa, então que legal. Né, quem tiver interesse, depois eu posso até deixar o e-mail aqui e as pessoas que quiserem depois pega o e-mail, viu, amor? Participar. E fora isso, nós temos grupos aqui na nossa região, Fer, que são grupos sérios, né? Nós temos, por exemplo, um grupo aqui na região que é bastante famoso, que já ajudou outros grupos também, chamado Céu de Capela. Nós temos um outro grupo chamado Somos Um, que são grupos sérios. E esses grupos estão aí no Instagram, eles fazem, né, toda a ritualística corretamente, tem pessoas especializadas para acompanhar. Você acha que futuramente vai poder ajudar no Alzheimer também? Perdão, Fer? No Alzheimer, será que futuramente vai ajudar no Alzheimer? Eu acredito, Fer, na verdade já existem estudos, né? Não é que eu quero achar que a ayahuasca é a pílula da felicidade, tá, pessoal? Não é nada disso, mas... né? Porque a pílula da felicidade acho que é muito Mas, mais. Fer, vou ser muito sincero com você. Quando a gente começa a estudar o assunto, a gente tem exatamente essa sensação. A ayahuasca é a pílula da felicidade. A dificuldade é assim, Fer. Existe ainda um outro grupo, só para não deixar de comentar, que é um grupo fortíssimo, que é o UNI, né? Que é um grupo que tem uma ligação muito forte também com outros grupos indígenas, que é aqui também na região de Rio Preto. Eles estão por aí no Instagram. Né? São grupos sérios que fazem esse acompanhamento. Sobre essa questão, Fer, eu digo, brincando com você antes da gente começar a nossa conversa, que daqui 5 anos a gente vai lembrar dessa conversa aqui. Por quê? Porque, sim, os estudos estão mostrando pouquíssima contraindicação, né? E muitos benefícios. A única contraindicação, Fer, uma das únicas contraindicações é importante falar que a gente encontra são para pessoas que têm receio, que não conseguem olhar para si mesmas, que têm receio do autoconhecimento. Né? Então, pessoas que têm muitas travas com autoconhecimento,
E aí as pessoas... Seria, por enquanto, para buscar um tratamento psicológico, depois Perfeito. buscar a ayahuasca, né? Exato. Então, se Vai você é ter uma que pessoa que tem uma dificuldade de olhar para suas próprias feridas, é melhor primeiro que você procure um psicólogo, um psiquiatra, né, que talvez faça algum uso medicamentoso. E aí, resolvido isso, né, você olha para... Você pode fazer uso dessa consciência expandida, né? E em algumas situações também, por exemplo, pessoas que têm alguma questão com drogas, Fer, que tem a questão da droga, como é que isso inibe e tal, a questão da droga, que é muito interessante. Na verdade, quando a gente fala das drogas, principalmente da cocaína, os estudos demonstram muito efeito para a cocaína, do ponto de vista psicológico, Fer, a gente diz que todo abuso, todo vício, na verdade, está substituindo alguma coisa que faltou. Né? Então, aquele que está viciado em cocaína está usando a cocaína como uma fuga, né, para fuga. Comer demais é uma fuga. Né? E aí, a consciência expandida que a gente tem durante um ritual de ayahuasca vai atuar naquela fuga. Então, vai fazer com que ele resolva aquela memória traumática e ele não vai mais sentir necessidade de usar né, a droga. Fer, a primeira vez que eu tive contato com a ayahuasca... Conta, tá entendendo? Eu pensei, bom, né, fui levado mais por esse caráter acadêmico do estudo, né? Não é que você está estudando, não é Falei, poxa, eu estou fazendo, deixa eu ver. Eu quero entender esse assunto, né? Já que eu vou estudar ele, vamos lá, né? E eu gosto muito de vinho. Né? Então, toda noite, uma tacinha de vinho. No final de semana, a gente libera uma garrafa. Né? Mas, durante a semana, uma tacinha de vinho. E aí, eu tive uma experiência muito agradável, Fer. Assim, foi uma experiência que talvez nos últimos anos tenha sido uma das maiores, ou a maior experiência. Né? Porque a sua consciência expandida, você é levado a... Você assiste a sua vida. É como se a sua vida estivesse passando. E cada experiência é muito individual também. Por isso é uma outra coisa que a gente precisa tomar cuidado, Fer. Porque é muito difícil eu falar para outra pessoa... O que você sentiu, porque é a tua experiência. É muito individual. Algumas pessoas que vão uma vez só, experimentam uma vez só, falam assim, eu não tive uma boa experiência. E eu costumo dizer... se você não teve uma boa experiência, provavelmente a sua consciência quis mostrar alguma coisa que você não queria ver e você resistiu ali e deu ruim. Né? Então, não queria ver, não queria enxergar. Isso, acontece isso. Às vezes ela vem mostrar coisas para nós, para a nossa consciência. Os indígenas chamam a força. Eles falam, a força vai te mostrar. Né? Vem mostrar coisas que às vezes não são agradáveis de ver. Né? Então, traumas. Né? E às vezes a gente se recusa, só que são coisas que a gente precisa olhar. E aí, se você se recusa, você não vai conseguir fazer um trabalho legal lá durante a cerimônia, a sessão. Então, pessoas que dizem assim, eu não fui uma vez, tomei uma vez e vomitei muito, ou passei muito mal, e a gente costuma dizer que não foi você que passou mal, foi o mal que saiu. Né? E a gente costuma dizer, Fer, que pelo menos 3 vezes, né? Porque talvez na primeira vez você estava muito preso ou com muito medo e você não permitiu que a sua consciência acessasse as coisas que precisasse. Exatamente. E aí, Fer, fui na primeira vez e eu estava assim, estava meio resistente. Né? Uma coisa muito diferente da nossa cultura. O que é isso aí, né? Pois é. Se bem que eu tenho... meus ancestrais, meus familiares, né, todos ali puxados pro índio. Alma cigana. Pois África. Minha mãe é negra. Que legal. Então, assim, fui e pensei, isso aí, né, não vai me pegar não, né? E ali comecei a sentir algumas coisinhas leves, mas nada muito, não me entreguei de primeira, né? Mas, como eu disse, eu estava ali para estudar o assunto. Né? E aí vem um momento, Fer, que não tem como. Você vai, né? Você vai, a sua consciência se expande. Um barulhinho pequeno parece um barulhão imenso. Né? Você ouve a folha, o indígena pisando ali na folha,
lá longe parece que ele está aqui do seu lado, né? E aí eu percebi que eu estava vendo a minha vida, infância, adolescência, fase adulta, e sentadinho ali. Eu não estava alucinando. Você estava consciente. Eu estava consciente. É como se você estivesse no cinema. Exatamente. Se eu quisesse levantar, eu levantava. Se eu quisesse, banheiro aqui, ali. E de repente, Fer, me veio uma das questões da minha vida muito... Que pegou muito. E aí eu comecei a chorar. Aí eu comecei a chorar muito. E aquele choro que limpava mesmo, né? E limpava. Você revisitou. Revisitei. E, na verdade, uma coisa muito positiva que eu tinha esquecido da minha vida. O nascimento da minha sobrinha. E aí eu revisitei o nascimento da minha sobrinha e o rostinho da minha sobrinha me dando toda aquela energia gostosa. E ali eu só chorava. E aí isso foi ali no momento. Quando eu cheguei em casa, Fer, isso foi num sábado. Eu coloquei vinho na minha taça, falei, bom, vou tomar um vinho, né? Meu corpo rejeitou. O cheiro do vinho não me deu ânsia. Falei, opa, como assim? Eu amo vinho? Meu corpo rejeitou o vinho. Falei, bom, deve ser hoje. No domingo, eu queria não falar com ninguém, eu queria só ficar com o meu pensamento só. Porque a gente diz que lá na hora você vai ver. Entender, você vai entender processar no dia seguinte, durante a semana. E aí, no domingo, eu queria só ficar lembrando de tudo que tinha visto no sábado. E lembrando em silêncio, com o meu pensamento introspectivo, autoconhecimento. E aí, vinho na taça. E nada do corpo querer o vinho. Fer, durante 15 dias eu tentei tomar vinho. E não consegui. E eu não consegui. E eu amo vinho. E aí eu falei, não, o que é isso que está acontecendo aqui comigo? E você só foi uma vez só? Não, a partir daí eu começo... Fez o processo. Essa foi a primeira vez. A partir dessa primeira vez, Fer, para estudar, a gente começou a acompanhar os grupos indígenas, né? Então, hoje os grupos, eles fazem os rituais, alguns grupos fazem semanalmente, outros fazem quinzenalmente. E é muito interessante, o que mais me toca dessa conversa toda, Fer, e agora eu vou encaminhando aí, não sei se para um final, e aí vamos, né, o que você tiver de pergunta a gente vai respondendo, mas o que mais me toca, o que eu acho mais lindo de tudo isso, Fer, se alguém tivesse me falado, se eu tivesse lido apenas nos artigos científicos, talvez isso não teria esse efeito. Mas a coisa que mais me toca, Fer, você vê uma pessoa que está morrendo, ou por uso de cocaína, ou por depressão, ou por questões suicidas, e aí você vê essa pessoa vindo pela primeira vez num grupo onde se serve ayahuasca, você vê a pessoa, você fala, puxa, essa pessoa está morrendo. Literalmente, essa pessoa... Ela está morrendo por dentro. Ela está morrendo por dentro, por fora ela vai morrer. Depois de um tempo, Fer, você olha para essa pessoa de novo e você vê que a vida entrou nessa pessoa. Que legal. Isso, Fer, assim, foi a coisa que mais me tocou. Que bom. Eu vejo várias pessoas que eu acompanho que estavam morrendo. E aí eu olho novamente, você vê que a vida entrou. Casos de pessoas que estavam passando por luto muito complicado, traumas muito pesados. Caso de uma pessoa que eu admiro muito, ela tinha perdido o marido e a filha num acidente de carro. Nossa. Né? E que isso ainda estava ali, isso já tinha acontecido há muito tempo, mas estava ali mexendo, ainda travando a vida dessa pessoa. Né? E aí você olha assim e você fala, nossa, depois de um ano, eu olho para essa pessoa parece viva, e a vida seguiu, e interessante, ela... não conseguiu viver, tá levando a vida de boa. E aí a gente vai lá aplicar os testes psicológicos. Será realmente que essa pessoa melhorou? Será que ela realmente saiu daquele quadro? Ou será que eu tomou outro remédio? Né? E aí a gente aplica as escalas, a gente vê, olha, que legal, essa pessoa voltou à vida. Muita coisa ainda, Fer, para ser estudada, muita coisa ainda para ser comentada, né? Critérios de inclusão, de exclusão. Os estudos estão acontecendo, né? E
esses estudos eles tinham sido parados na época, na década de 60, 70, por conta da Agência Internacional de Drogas nos Estados Unidos, quando eles consideraram a ayahuasca droga. Foi bem na época dos hippies. Né? Daquela época do hippie e tal, né? Que estava bem alto, da época 60, 70 ali. Isso, bem na época do movimento hippie. E a gente chama isso agora de renascimento psicodélico, porque nós, nos últimos 30 anos, nós vimos que a ayahuasca ela não se enquadra como droga. Né? Essa substância que eu comentei com você, o DMT, para que qualquer substância relacionada à ayahuasca possa ser considerada como droga, ela precisa ter pelo menos 2,0% de DMT. E a ayahuasca tem 0,02, ou seja, muito, 100 muito vezes menos. Então, aqui no Brasil, por exemplo, ela foi retirada da lista de drogas, ela não é considerada uma droga, né, pela agência, e voltou a ser estudado, então, né, desde 2010, o CONAD, que é o órgão que regulamenta drogas, diz para nós a ayahuasca não é droga. Pode te pedir uma coisa, quando você for avançando com esses estudos, volta aqui. Sim. Contando, porque eu acho legal acompanhar esse processo todo que está acontecendo. Porque é científico, é conhecimento. Sim. Conhecimento liberta, o conhecimento é a chave de tudo. Com certeza. Não é só grana, pessoal, é conhecimento. É por isso que eu trouxe essa conversa aqui. Com certeza. Demais, cara. E será que é possível para um grau de autismo menor? Olha, Fer, muito legal. Aí as suas perguntas, você fez uma pergunta agora há pouco sobre a questão do Alzheimer, autismo, né? Todos esses diagnósticos são diagnósticos que eles estão sendo estudados atualmente. Né? Então, eles vão sendo estudados, vão sendo verificados. Nós ainda não temos, por exemplo, essas informações sobre o autismo, Alzheimer. Essas informações estão para sair, né? Como eu disse para você. Estão em estudos. O que a gente já pode afirmar com certeza o que a ayahuasca é segura. Né? É para ansiedade, depressão. Para ansiedade, depressão, transtorno droga. de estresse pós-traumático, dependência química, e que ela não traz prejuízos. Isso a gente pode afirmar. Agora, a outra pergunta que a gente precisa responder é se ela é benéfica também para esses quadros. Então, se alguém me pergunta, Glaucio, a ayahuasca faz mal para o autismo? A gente diz, não faz. Mas aí a outra pergunta, ela faz bem? Né? Aí a gente vai ver se sim, até onde, quando. Os estudos estão em andamento. Porque eu tô lembrando de uma conversa que eu tive com o Dr. Limonte, que eu vou passar esse podcast para ele, porque eu sei que quando depende muito de doses, se você coloca em dose maior, um cara que tem um grau de suporte 3, né? Ele acaba alucinando mesmo, então tudo tem que ter uma cautela das coisas. Perfeito, Fer. A diferença entre o remédio e o veneno... O remédio é a dose. A quantidade. O que cura uma troca de Não é? Eu costumo dizer, Fer, que até água, né? Pois é. Se o indivíduo beber, engolir muita água, ele vai morrer. Com certeza. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Um alerta que a gente precisa deixar, Fer, é sobre essa questão do uso recreativo, né? Eu insisto sempre que eu vou falar. Obrigado. Porque o que a gente já comentou, mas é para deixar isso bem frisado, que os grupos originários fazem uso disso como algo sagrado. Sagrado, para cura. Com muito respeito, né? Então, né? Não é a ideia de eu vou tomar para me divertir, vou tomar para ficar doidão, para esquecer dos problemas. Né? Para esquecer dos problemas. Então, pessoas que pensam em adquirir, né, a ayahuasca e fazer uso disso em casa ou de maneira recreativa, elas podem acabar tendo um resultado não muito positivo. Com certeza. Né? Com certeza. E aí, e aí aparecem pessoas falando, nossa, mas eu fiquei sabendo de alguém que usou e deu ruim, né? Ou alguém que usou e teve uma experiência negativa. Não, cara, é coisa séria. É coisa séria. É para ser usado da maneira correta. É correta a ética. Porque senão não adianta. Você pode prejudicar a vida da pessoa e a pessoa botar a culpa naquilo que você usou, mas você usou errado, pô.
povos originários, eles ficam, assim, muito revoltados quando eles veem, por exemplo, alguém que faz uso disso em um ambiente que não leva em conta as questões antropológicas. Né? Para eles, isso tem toda uma espiritualidade envolvida. A gente não pode separar essas coisas. Né? E outra coisa que me veio, só pra gente já fechar no assunto, que eu já até passei do horário, me desculpa, pra quem tem aquela cirurgia bariátrica, você acha que eu poderia ajudar essa pessoa com a cirurgia bariátrica que acaba comendo demais? É interessante, Fer, porque, como comentei, todo excesso, do ponto de vista da psicologia, ele vem substituir alguma coisa que faltou. Né? Então, o indivíduo não recebeu, por exemplo, a quantidade de amor materno que ele deveria ter recebido. Então, o ele pai vai, foi embora, ou maltratado, vai substituir isso de alguma maneira. Com o açúcar, com a comida, acontece a mesma coisa. Né? Então, no caso de pessoas que fizeram qualquer cirurgia, é importante que a pessoa esteja recuperada da cirurgia. E antes, será que não pode fazer? Para evitar a cirurgia? Essa é uma pergunta que pode ser respondida, Fer, principalmente com os estudos que coletam dados da população com obesidade. Nós temos muitos relatos de pessoas que, inclusive, olha que coisa eu vou dizer agora aqui para você, pessoas que, após o uso da ayahuasca, perdem a vontade de consumir carne. Né, passam a ser vegetarianas ou veganas, né? Sem questão de discriminação de qualquer tipo aqui, né? Mas, enfim, acontece uma reeducação física e emocional. Isso pode ser muito benéfico, sim, para essas pessoas. Para não chegar ao ponto de ter que parar, em vez de ser obeso e ter que operar, começar a fazer o uso correto, lógico, para não, né? Sim. Poder equilibrar aí. Com certeza. Fer, eu não sei se eu posso deixar o e-mail, se eu falo ou se eu deixo Pode deixar, escrito, fala aqui, né? A gente coloca. Para quem quiser... Coloca junto, quando aparecer o nome dele, você coloca junto, tá? O e-mail para contato glaucio.camargos@famerp, Famerp é FAMERP, né? famerp.edu.br, glaucio.camargos@famerp.edu.br. E a gente vai deixar aqui na descrição, você deixa aqui na descrição também. Obrigado, tá? E para quem quiser procurar ele para poder saber mais e fazer um estudo acompanhado, sério, você procura esse cara aqui, que esse cara é show de bola. Tá bom? Querido, muito obrigado pela conversa. Você quer deixar mais algum recado? Eu quero agradecer muito você por ter dado espaço aqui no canal para a gente falar sobre o assunto. Imagina. Seu canal que traz assim assuntos tão importantes, inclusão. Eu olho o teu canal, Fer, eu sou apaixonado porque ela fala sobre o humano, sobre as várias facetas do humano, a questão da inclusão, a questão social, a questão psicológica, a questão da saúde. Então, sou um apaixonado pelo teu trabalho mesmo, obrigado. Recomendo. E para as pessoas que ficaram curiosas de saber do assunto, né, tem bastante coisa científica para ler, é só procurar, né, por esses nomes que eu comentei aqui, são profissionais seríssimos. E a mensagem que eu deixo para todos os lugares que eu vou, Fer, é que a ideia de que para a gente melhorar o mundo, a gente precisa primeiro melhorar a gente. Com certeza. Né? Então, olhar para mim mesmo. Parte daqui. Então, autoconhecimento, eu acho que é a chave de tudo. É primordial. Eu sei o que eu faço terapia faz muito tempo. Terapia. Gente, terapia, eu já falei isso aqui, eu vou falar de novo. É libertador. Terapia é libertador. É libertador. Obrigado, meu amor. Eu que agradeço. E quando você fizer aquele estudo que você puder falar, você volta aqui, tá? Com muito prazer. Com muito prazer. Gente, obrigado. Esse foi mais um episódio do Inclusão e da Questão. Dá aquele like se você gostou da conversa do canal. Já dá aquele like, compartilha com seus amigos para a gente poder levar mais conhecimento para as pessoas. Porque informação você pode encontrar em qualquer lugar. Conhecimento na prática, tá aqui essa conversa tão maravilhosa e você encontra aqui, valeu? E para fechar, vamos falar dos nossos patrocinadores, porque sem eles eu não estaria aqui. Hakadalf, Cocan,
Obrigado. Doutor Praja, o supermercado Trídico, obrigado, pessoal. Valeu, Gui. Doutor Praja, valeu, Gu. Obrigado, lubrificantes Grossi. Royal Informática, obrigado. Valeu, Júnior. Clínicas Interviva, obrigado demais. Saudade de vocês. Igor, valeu, meu amigo. Sorteio Elite, valeu, Daniel, obrigado por tudo. Ateliê do Conhecimento, porque conhecimento é tudo. Valeu, Claudinha, um beijo. E a Grace Barra, vai lá conhecer o nosso jiu-jitsu, que lá é muito bom. Lá todo mundo é igual, tá? Valeu, eu treino com todo mundo. Valeu. Esse foi mais um podcast de inclusão e questão. Espero você no próximo episódio. Valeu, beijão.